as sereias estão classificadas para as quartas de finais da Libertadores Feminina. Bora falar sobre isso! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a classificação das Sereias da Vila para as quartas de finais da Libertadores Feminina. Como vocês sabem, a competição feminina é diferente da masculina, né? É bem mais curta, não dura nem um mês se a gente parar pra pensar, porque ela começou dia 3 de outubro, né? A gente teve a nossa primeira rodada ali diante do Always Ready e a gente venceu por 5-0. E na primeira fase, na fase de grupos, são apenas 3 jogos. Os jogos acontecem em uma única sede, né? Num único país. E nessas 3 partidas, os 2 melhores de cada grupo avançam para a próxima fase da competição, que já é as quartas de finais. O Santos, nesse momento, é líder do seu grupo com 6 pontos e o Olímpia ali é o vice-líder. Lembrando que o Santos já jogou com o Always Ready, que é a equipe ali que a gente tiraria esse saldo de gol para conseguir a liderança. E o Olímpia também já jogou com a equipe mais fraca do nosso grupo e o Santos conseguiu um saldo maior. Mas, como o Olímpia venceu também os seus 2 jogos que teve até aqui, chegou aos 6 pontos também. Ou seja, o Santos e o Olímpia se enfrentam na próxima quarta-feira agora para saber quem é que vai ser o líder mesmo desse grupo e saber quem é que a gente vai enfrentar na próxima fase. Ou seja, o jogo contra o Olímpia também é de fundamental importância para saber o nosso adversário nessa próxima fase. Vamos falar sobre o jogo de ontem, porque, como eu disse para vocês, o jogo contra o Always Ready a gente não podia levar como parâmetro para nada, porque era uma equipe muito fraca e a gente viu toda essa fragilidade na construção do nosso placar, né? Um placar muito expressivo, diga-se de passagem, com o primeiro gol saindo aos 14 segundos ali na primeira jogada que a gente teve. No jogo contra o Colo-Colo, a gente não teve essa mesma facilidade, a gente conseguiu 1-0 bem sofridinho ali. No segundo tempo, onde o Colo-Colo, inclusive, era melhor na partida, o primeiro tempo pode-se dizer que foi equilibrado, com as duas equipes tentando criar alguma coisa. No segundo tempo, o Colo-Colo volta diferente, volta pressionando, o Santos não consegue sair muito ali do seu campo de defesa, fica muito preso ali, não consegue tocar a bola, fica perdido sem saber o que fazer, mas consegue algumas raras escapadas e é justamente nessas escapadas que a gente tem as oportunidades de tentar ali alguma coisa, né? E em uma dessas escapadas a gente conseguiu marcar com a Kathleen um baita de um gol, um golaço, diga-se de passagem, que gol maravilhoso, dando números finais mesmo a partida. Só que uma coisa que eu não gostei que o Santos fez é que com o 1-0 do placar, o Santos meio que se contentou com esse resultado, sentou ali nesse resultado e começou a tentar cadenciar a partida. Mas o Colo-Colo estava sendo eliminado naquele momento na competição, né, já que não tinha vencido até aqui, perdeu na primeira rodada para o Olímpia e vinha perdendo a partida para o Santos nessa segunda rodada. Então eles não tinham muito o que perder. Para eles era o tudo ou nada. Ou o jogo termina 1-1 e eles chegam na última rodada diante do Always Ready, podendo tentar uma classificação, ou o jogo acaba 2-0 com o Santos fazendo um segundo gol no contra-ataque ali. Então elas foram para cima e tentaram de todas as formas, tanto é que nos minutos finais a gente já ficou até apreensivo de que poderia sair um gol do Colo-Colo, porque teve alguns escanteios bem perigosos ali pro time delas. Mas no final deu tudo certo pra gente, 1-0 Santos mesmo. E na próxima rodada, como eu disse, a gente enfrenta o Olímpia, valendo a liderança desse grupo B, para saber quem a gente vai enfrentar na próxima fase. Eu confesso que o Santos, de certa forma, por mais que apresentou algumas dificuldades na partida, teve alguns momentos ali que a gente viu o adversário ser melhor que a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Como eu disse no início do segundo tempo. Eu gostei do que eu vi do Santos de certa forma, porque, como eu disse, o jogo de ontem ia ser o primeiro jogo mais difícil da competição até aqui, se a gente não considerar a primeira rodada ali, porque foi, assim, muito fácil. E diante desse primeiro grande desafio que a gente enfrentou na competição, a gente conseguiu se sair muito bem, pelo menos na minha leitura ali. É claro que poderia ter sido melhor e tudo mais, só que a gente tem que entender que é um novo treinador, ele tá tentando conhecer o elenco ali, saber o que ele pode tirar desse time. Então, a gente tá passando de fato pelaquela palavra que eu não gosto, mas é o momento, reformulação. Então, a gente tem que ter paciência, eu diria, por mais que na próxima temporada a gente tá prestes a jogar uma Série B, né, porque a gente foi rebaixado, mas é necessário, porque, enfim,
o que aconteceu, aconteceu, e agora a gente precisa olhar pra frente, da mesma forma como foi com o masculino, que a gente tá tentando olhar pra frente, por mais difícil que esteja, né, por mais que o time muitas vezes não esteja apresentando um bom futebol, mas ainda assim a gente tá tentando sempre olhar o próximo jogo, e com o feminino vai ter que ser a mesma coisa, olhar sempre a próxima partida, e a próxima partida é contra o Olímpia, tirar os melhores momentos que a gente teve nessa partida contra o Colo-Colo, tentar reproduzir contra o Olímpia e, claro, rever no que estamos errando para poder corrigi-los e, enfim, se tornar uma equipe cada vez melhor. Eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam dessa partida contra o Colo-Colo e o que vocês esperam da partida contra o Olímpia. Vocês acham que a gente consegue o primeiro lugar? Comenta aqui. Tchau e até a próxima. Beijo!